aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube. E muito obrigado a você que está me acompanhando todos os dias aqui no YouTube, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês 3 dicas bem importantes para que você possa crescer o seu perfil de Instagram pessoal, o seu perfil pessoal, beleza? Em homenagem ao nosso inscrito Lucas Silva, que pediu aí, comentou aí, pediu para mim dar dicas aí de como crescer o Instagram pessoal. Então eu vou mostrar para vocês 3 dicas bem legais que você pode estar fazendo para crescer aí o seu Instagram pessoal, beleza? E depois eu vou fazer outro vídeo mostrando como crescer o perfil pessoal desde o começo, desde o zero até o avançado aí, beleza? Então é isso aí, rapaziada, vamos lá para a nossa primeira dica para você crescer o seu perfil pessoal no Instagram. A primeira dica bem importante para você crescer o seu Instagram pessoal é simplesmente postar 6 conteúdos por dia, galera. 6 conteúdos por dia vai ser de extrema importância para você crescer o seu Instagram pessoal. Quanto mais conteúdo você postar, mais o Instagram vai achar o seu perfil relevante e assim ele vai mostrar cada vez para mais pessoas e assim você vai crescendo cada vez mais, beleza? Então, posta bastante conteúdo, quanto mais conteúdo, melhor para você crescer o seu Instagram pessoal. Segunda dica bem importante, é bem simples também, é basicamente você fazer lives com outras pessoas. Você tem que fazer lives, galera, fazer ao vivo com outras pessoas. Pode ser com seguidores seu mesmo, pode ser com alguns amigos seus, mas vai fazendo live com várias pessoas. E assim, cada vez mais pessoas vão te conhecendo e elas vão começar a seguir você também. E é lógico, além das lives, tem que ter bastante conteúdo no seu Instagram, para que as pessoas possam visitar o seu perfil e acabar seguindo você pelo seu conteúdo também. Rapaziada, você pode basicamente fazer o seguinte, fazer live com alguns amigos seus, ou fazer live também com seus seguidores, por exemplo. Faz uma live no Instagram, ao vivo, e aí as pessoas que forem entrando, você vai chamando elas para ficar ao vivo com você, e aí você vai trocando ideias, vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os seus amigos, vai conhecendo os seus seguidores, e assim os seguidores delas vão conhecendo você também, e vice-versa, e desse jeito você vai ganhar bastante seguidores e vai crescer o seu Instagram também, porque amigos vão começar a te conhecer e a te seguir também. Então fazer lives com outras pessoas é uma ótima maneira de você ganhar seguidores, ser mais conhecido e crescer aí o seu perfil, beleza? Fazer live é muito bom para crescer o seu Instagram. Então é isso aí, rapaziada. Nossa terceira e última dica aí para você crescer o seu Instagram pessoal. Galera, a terceira dica é bem top. É basicamente você postar vídeo, aquele vídeo Reels de 15 segundos que tá bombando no Instagram. Basicamente é isso. Você tem que postar bastante desses vídeos. Por quê? Porque é o que está bombando no momento. Você tem que acompanhar o mercado. Você tem que ver o que está dando certo no Instagram. O que está bombando no Instagram. E aí você vai e faz basicamente as mesmas coisas. Porque é assim que você vai crescer o seu perfil pessoal. Então, aquele vídeo Reels de 15 segundos está bombando no Instagram. Então você vai e começa a fazer bastante desses vídeos, começa a montar bastante conteúdo assim. E desse jeito você vai crescer muito o seu Instagram também. Então assim, rapaziada, não é difícil você crescer o seu perfil pessoal. Não é difícil mesmo. É lógico que você tem que fazer todas essas coisas todos os dias. Por exemplo, postar 6 conteúdos por dia, fazer lives todos os dias com seus amigos, com seus seguidores, e também postar vídeos reais de 15 segundos para que você possa ir crescendo cada vez mais. Então, não é difícil você crescer o seu Instagram pessoal. É bem possível mesmo.
basta você focar e seguir aí essas 3 estratégias que eu passei para você, que eu tenho certeza que você vai crescer o seu Instagram pessoal, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, desse conteúdo, dessa dica. Tamo junto, valeu, aplica, bora pra cima. Lembrando que eu estou aplicando essa estratégia do vídeo Reels de 15 segundos. Estou começando a postar muito no meu Instagram pessoal e está dando muito certo. O primeiro vídeo que eu postei já bateu 1.700 visualizações. Então, para você entender aí como que funciona, é muito bom. Então, bora pra cima, vamos crescer aí o nosso Instagram pessoal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Comente aqui também sugestões de vídeos novos para que você possa sempre estar me acompanhando e estar recebendo novas dicas de Instagram, de afiliado, de vendas pela internet. Beleza? É isso aí, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. E nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor, bora pra cima e não fica se vitimizando, porque 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Valeu, é nóis e até o próximo vídeo.